E aí, jovens, aqui fala o Tio Sam e hoje vamos para o vídeo com as 10 melhores cartas de Coroa Estelar. Que eu tô aí nos unboxing falando que essa coleção é boa pro competitivo, mas é boa baseada no quê, né? Tem que ter carta boa, certo? Carta boa na hora de colocar nos baralhos aí e cartas que realmente vão chegar mudando alguma coisa pro competitivo. Então vamos conhecer quais que são essas cartas? E aí, se você gosta muito de alguma carta ou acha que essa lista minha não tem nada a ver, por favor, coloque aí nos comentários as cartas que você acha que ficou de fora, ou talvez alguma outra ordem, se você achar que essa ordem minha aqui não ficou muito bacana, beleza? Já vou falar também algumas regrinhas, que por exemplo, o pingente, né? O pingente ali que é uma carta dourada que tá na coleção, eu acho que o pingente é uma carta boa, que aumenta ali a vida dos pokémons. Acho. O pingente é um reprint, ele não é uma carta natural de Coroa Estelar. Se não me engano também ele é o único reprint que tem nessa coleção. Então assim, reprint fica de fora, tá? Então eu não coloco aqui dentro, só as cartas 100% naturais, né? Reais aí que chegaram mesmo com Coroa Estelar. Então, começando o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora! Em 10º lugar, eu vou colocar aqui o Buffalan, não pelo seu ataque, né, o poder ilimitado, 3 energias para 130 de dano, mas por conta dessa habilidade, o Parede Crespa aqui. Enquanto você tiver pelo menos um outro Buffalan, todos os seus Pokémon incolor básico recebem 60 a menos de dano dos ataques do Pokémon do oponente. O Parede Crespa ele não acumula, então você não vai conseguir, né, reduzir 120, 180, vai reduzir apenas 60. Só que esses 60, eles já são muito bom para o formato. Bom, assim, não tem outro Pokémon incolor relevante para o formato, só o Terapagos que vem realmente nessa coleção já, o Terapagos X, é um único, só que já é muito bom para ele mesmo isso daí, então tem várias contas dentro do formato que já dificultam demais essa redução de 60 de dano aí, então por essa carta fazer tudo isso daí dentro do deck, ela é muito importante, então essas reduçõezinhas aí, essa habilidade, deixa ele sendo uma carta crucial dentro desse baralho. Então, 10º lugar para ele. Em 9º lugar, uma das Ace Spec dessa coleção, o Cristal Cintilante, que na minha opinião é uma baita carta. Quando o Pokémon Tera a qual esta carta está ligada usar um ataque, aquele ataque custará uma energia a menos, e essa energia pode ser de qualquer tipo, o que é muito importante porque agora os Pokémon Tera, incluindo, né, a coleção Coroa Estelar, trouxe vários Pokémon que eles estão chamando de Tera Estelar, que são esses ataques que têm várias energias básicas, e aí são ataques mais fortes, mas poxa, precisa de 3 cores diferentes para usar o ataque, então você acaba precisando de uma cor qualquer a menos. O grande problema aqui é que Ace Spec, então você só pode ter uma no deck, então a carta é completamente absurdamente forte. E se ela não fosse uma Ace Spec, estaria provavelmente em primeiro lugar aqui dessa lista, ou entre os primeiros, mas assim, o fato dela ser Ace Spec complica um pouco mais, porque é difícil você ter esse espaço para utilizar para um ataque, e assim, será que você não vai ter uma aceleração suficiente para conseguir lidar com isso? Então assim, o cristal é forte? É forte demais. Poxa, vai ser muito legal para Pokémon Tera e futuramente para outros baralhos Tera? Com certeza, mas fica em 9º lugar porque assim, é forte, mas o lance de ser uma Ace Spec eu acho que pesa um pouco. Em 8º lugar fica também outra carta Ace Spec que eu acho que é muito interessante dessa coleção, que é a Árvore Grandiosa. Eu acho que essa carta chega como uma luva aí pro deck do Charizard, não necessariamente para o Charizard, mas por exemplo, imagina o quão rápido, né, os Pidgeots entraram em campo agora. Lembra um pouco, né, Broken Time Space, que já foram cartas, né, que tinham para acelerar evoluções em campo. Também tinha um Estádio da Floresta, mas ele era limitado para apenas Pokémon do tipo Grama. Uma vez durante seu turno, essa carta o pessoal tá brincando, né, que ficou com muito texto, ficou parecendo uma carta de Yu-Gi-Oh! Uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá procurar no seu baralho por um Pokémon estágio 1 que evolua de um de seus Pokémon básico e colocá-lo sobre aquele Pokémon para evoluí-lo. Se aquele Pokémon foi evoluído desta forma, aquele jogador poderá procurar no seu próprio baralho por um Pokémon estágio 2 que evolua daquele Pokémon e colocá-lo sobre aquele Pokémon para evoluí-lo. Em seguida, aquele jogador embaralha o próprio baralho. Os jogadores não podem evoluir um Pokémon básico durante o primeiro turno deles
ou um Pokémon básico que foi colocado em jogo neste turno. Ou seja, mantém-se as regras básicas do jogo. No primeiro turno, um Pokémon pode evoluir? Não, então não pode evoluir através desse estádio. Você acabou de baixar um Pokémon no turno. No primeiro turno que o Pokémon entra em jogo, ele pode evoluir? Não pode, então não pode também evoluir através desse estádio. Mas, se o Pokémon já pode evoluir e você tem as evoluções do baralho, aí você não precisa de buscar eles com Pokébola, não precisa de buscar com Doce Raro, você vai buscar tudo com esse estádio, vai chamar tudo ali, e aí é um baita facilitador para decks de estágio 2, que é, por exemplo, o caso do próprio Charizard aí, que tem Charizard, né, Pidgeot. Às vezes tem uma galera que ousa mais ainda, né, coloca ali um Dragapult no meio. Então assim, esses baralhos com um monte de estágio 2, essa árvore aqui cai como uma luva, então ajuda bastante mesmo. Em sétimo lugar, vamos aqui com o Rotom Ventilador, porque essa coleção Coroa Estelar, apesar de todo esse rolê, ela veio com muita coisa com os Pokémon incolor. O ataque do Rotom, eu nem vou desconsiderar ele aqui não, falar que ele é ruim, porque por uma energia ele dá 70 de dano com aterrissagem ofensiva. Claro que vai ter que ter um estádio em jogo, né? Se não tiver, o ataque não faz nada. Mas uma energia para 70 é algo bastante considerável. Você ainda pode usar no primeiro turno. Mas a questão aqui é a habilidade. Uma vez durante seu turno, você poderá procurar por 3 Pokémon incolor com 100 de vida ou menos no seu baralho, revelar e colocar na sua mão. Em seguida, embaralhe seu baralho. Você não pode usar mais do que uma habilidade chamada Ventiladoresco durante seu turno. O que vai acontecer? Normalmente você vai buscar o Rotom e o Rotom vai buscar todo o restante do seu setup. A gente está falando de um formato que a gente vai ter Noctowl como um belo recurso, né, para se buscar. Ali a gente vai ter o próprio Buffalan, que a gente já mostrou aqui nessa lista, que tem 100 de vida, é buscável com esse Rotom. Então assim, o Rotom ele busca o Buffalan, ele busca a Hu-Hu para virar Noctowl depois, então assim, ele vai ser uma baita mão na roda, que no momento está sendo o deck de Terápagos, mas pode ser que no futuro tenhamos até outras opções aí para baralhos terastais. Então assim, esse Rotom achei ele muito bacana. Entra buscando 3 cartas, né? É 1 para 3 e por ele ter 70 de vida, um bom ataquezinho por uma energia incolor, achei ele uma carta assim completaça. Em sexto lugar, a nossa primeira apoiadora aqui, né, a Urzi. Muito interessante também essa carta, você só pode jogar ela se o oponente tiver exatamente 2 cartas de prêmio restante. Extremamente situacional, mas por ser extremamente situacional, o efeito dela é muito forte. Durante este turno, se o Pokémon ativo do oponente for nocauteado por dano do ataque, usado pelos seus Pokémon Terra, pegue uma carta de prêmio a mais. Então isso daqui pode ser aquela situação em que o oponente fez cálculos tranquilos de o meu oponente não ganha nesse turno, você devolve Urzi, e sim, eu ganho nesse turno, porque eu compro esse prêmio que você fez as contas aí e achou que eu não ganhava, na verdade eu ganho. Então agora o formato vira aquele formato assim de, poxa, o meu oponente vai comprar no máximo 2 prêmios, a não ser que ele use Urzi. Se usar Urzi, ele compra 3. Não, eu tenho 4 prêmios ainda, então, pô, calma. Mesmo que ele use Urzi, ele vai comprar só 3, então ainda tô numa situação boa. Calma, eu não vou gerar esse nocaute, porque se eu gerar esse nocaute, eu vou deixar ele numa situação que ele pode usar Urzi. Então, assim, a parte do xadrez do jogo entra em umas situações muito interessantes só por causa dessa carta aí já. E ela é muito bacana, várias versões bonitas dela, né, e tudo mais. Então assim, toda carta que compra um prêmio a mais, ela nunca foi subestimada dentro do competitivo do Pokémon TCG. Antes da gente continuar esse vídeo, vamos dar uma moral pro nosso patrocinador aí, ligapokemon.com.br, que no mês de setembro está sorteando 5 Nintendo Switch OLED, além de 50 pacotes de sleeve da Central. Então a cada R$100 em compras, pode ser em carta avulsa, produtos selados ou até mesmo acessórios, você ganha um cupom aí para concorrer nesse sorteio. Só que se você usar o meu código TioSan nas suas compras, você dobra as suas chances de vencer esse sorteio. Qualquer compra que você fizer e pagar no mês de setembro, você automaticamente já está concorrendo a esse sorteio. TioSan, quando acontecem os sorteios da Liga? Os sorteios da Liga acontecem no canal da Twitch, da própria Liga mesmo, Liga Magic, chama lá o canal deles na Twitch, e ele acontece sempre na segunda semana de cada mês, tá? Então depois que você ganhar os seus códigos lá, se você quiser acompanhar o sorteio ao vivo, eles fazem esse sorteio ao vivo e fica tranquilo, é só ir lá e acompanhar, não tem problema nenhum. Todo mês
mês eu faço algumas compras, eu estou sempre concorrendo. E é isso, muita gente sempre ganha aqui com o meu cupom. Fiquem tranquilos, tá? Boa sorte pra todos vocês aí e vamos continuar com a nossa lista. Em quinto lugar, ele, né, o Pokémon mais famosinho aí dessa coleção, que estreante nas cartas pela primeira vez. Terapagos X, que ganhou aí a sua versão, né, Terastal. Começa com um belíssimo ataque, além de ter 230 de vida, tipo incolor, para fazer todas essas coisas que a gente mostrou aí funcionarem. Por 2 energias incolores, abater unificado 30 vezes. Se você for o segundo jogador, né, a jogar, você não poderá usar este ataque durante seu primeiro turno. Este ataque ele causa 30 de dano para cada um dos seus Pokémon no banco. Beleza, num jogo tradicional você teria 5 Pokémon no banco, este ataque causaria 150. O problema é que a gente tem agora um estádio no formato que vai aumentar o seu banco para 8. E aí esse ataque já fica bem mais considerável, causando aí por 2 energias incolores 240. E aí é um ataque bem mais legal. Fora que o Terapagos, além de ter 230 de vida, com aquela redução de dano do Buffalan, é como se ele tivesse 290, então ele fica muito mais em campo do que você imagina e causando esses danos bem consideráveis. Além de tudo, ele tem também o Coroa de Opalas, que é difícil, mas uma energia de grama, uma de água e uma elétrica, basicamente as cores aí do Brasil, 180 de dano e durante o próximo turno do oponente previne todo o dano causado a este Pokémon por ataques de Pokémon básico que não sejam do tipo incolor. Então sim, tem que ser evolução, e se não for evolução, se não for uma Mirror, o Terapagos vai estar imune. Então, diante de várias estratégias, vários outros baralhos, você compensa tentar conseguir usar o Coroa de Opalas para você ficar aí imune nesses efeitos. Então, assim, é uma carta bastante completinha, é um deck que antes, né, você pegava várias cartas, né, vários arquétipos de cada coleção. Aqui não, o Coroa Estelar já veio completaça, porque ele vem com Rotom, Buffalan, o Estádio, o Terapagos, a Noctowl, tudo dentro da mesma coleção. Então o deck de Terapagos veio completo aqui já dentro de Coroa Estelar. Em quarto lugar temos o Plínio com a sua frigideira aí. Essa carta é absurda, tudo bem, é um apoiador, mas ainda assim é um acelerador de energia. Procure por 2 cartas de energia básica de tipos diferentes, o que ajuda muito vários tipos de baralho, inclusive o próprio baralho do Terapagos, né? Qualquer tipo de baralho que precisar de mais de um tipo de energia, você vai estar buscando essas 2 energias, e depois de você buscar elas e colocar na sua mão, você vai ligar uma delas, né, em um dos seus Pokémon, em seguida embaralha o seu baralho. Uma parte muito importante dessa carta é que fala que liga em um dos seus Pokémon. Em nenhum momento tá falando aquela tradicional aceleração de energia do Pokémon TCG, que fala ligue num Pokémon do banco. Então aqui, apesar de ser um apoiador, ele pode ligar no Pokémon ativo, e isso é muito incrível. Então assim, buscou 2 energias, busca a sua própria aceleração de energia, eu acho isso também muito mágico, porém é o apoiador do turno, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas mesmo assim é uma carta extremamente forte. Agora vamos entrar no nosso pódio, e em terceiro lugar tá aí o Trompete de Vidro. Não é de hoje que esse tipo de carta sempre joga bastante no Pokémon TCG. E aí você só pode usar essa carta se tiver algum Pokémon Terra em jogo. Tá tudo bem. Terapagos tá jogando? Tá jogando, mas a gente já tem outros Pokémon, como a própria Ogerpon. A gente já tem outros baralhos que estão usando algumas cartas Terastal. E ao longo, né, do jogo, pode ser que mais baralhos e mais cartas Terastal vejam o jogo, e seja cada vez mais fácil usar cartas como essa. E aí você vai escolher 2 dos seus Pokémon incolor no banco e liga uma carta de energia básica da sua pilha de descarte a cada um deles. Aí tudo bem. No momento é só o Terapagos, mas aí é um acelerador de energia item. Aí aqui é uma carta que cabe como luva, né? Porque é extremamente absurdo isso daqui. Por isso que aí entra como item, entra como medalha de bronze, extremamente situacional, mas muito forte. Todos esses itens que aceleram a energia dessa forma aqui, mesmo que seja feito para um arquétipo específico, sempre foi muito forte, sempre faz muitos baralhos começarem a jogar. Então fica atento aí, porque esse Trompete de Vidro tem tudo para ser um baita sucesso. Aqui é um pouco controverso, poderia ser medalha de prata, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de ouro. Eu particularmente quis colocar essa carta na medalha de prata, mas eu coloquei o Estádio Abismo da Área Zero. Cada jogador que tiver um Pokémon Terra em jogo poderá ter até 8 Pokémon no próprio banco. E aí vem tudo que eu disse sobre o Trompete. Tudo bem, você pode não estar jogando com o Terapagos, que é
obviamente, o atacante Tera famoso do Pokémon TCG no momento. Mas a gente já tem outros decks, como o deck do Raio Fúria, que já tem o Ogerpon. A gente já tem ali algumas, né, situações onde o Chora Mais, o Ogerpon de água tem jogado. A gente já vê uma ou outra coisa Tera por aí, certo? Mais ou menos, né? Mas assim, tem cada vez mais Pokémon Tera jogando e cada vez mais que Pokémon Tera estiver jogando, quem tiver com Pokémon Tera vai poder ter 8 Pokémon em jogo. Se não tiver mais Pokémon Tera em jogo, volta a ter o banco reduzido em 5, e aí tem que descartar os Pokémon até ter 5. Se descartar o estádio também, tem que voltar a ter Pokémon até ter 5 no banco. E aí o dono do estádio, né, tá ali falando só que tem que descartar primeiro os Pokémon. Toda vez que a gente teve estádios desse jeito, jogou bastante. A gente já teve o Eternatus VMAX, que tinha habilidade que deixava, né, você ter mais Pokémon no banco, foi meta. A gente já teve o estádio da época do Rayquaza, né, que deixava você ter mais Pokémon no banco, também foi meta. Tá vindo pela terceira vez esse aumento de banco aí, e eu acho que não vai ser diferente. Abismo da Área Zero também vem pra mudar muita coisa, ainda mais nesse formato que os Pokémon têm feito muita coisa, têm feito muito suporte, e não é nada ruim você ganhar 3 espaços a mais no banco. Então, medalha de prata aí pra Abismo da Área Zero. E nesse momento eu acho que fica muito óbvio a minha escolha de ouro aí, né, da medalha de ouro, e é o Noctowl. Noctowl por causa da sua habilidade de buscar joias, também com 100 de vida, também buscável com aquela carta do Rotom. Não é por conta do seu ataque, asa da velocidade para 60 de dano, mas uma vez durante seu turno, quando você jogar esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon, se você tiver algum Pokémon Tera em jogo, não precisa ser também o Terapagos, pode ser qualquer outro baralho que também use Pokémon Tera. Eu acho que todos os baralhos que jogam com Pokémon Tera vão querer usufruir desse tipo de linha evolutiva do Noctowl para usar essa habilidade, não tem como fugir disso. Você vai poder buscar no seu baralho por 2 cartas Treinador, revelar e colocar na sua mão. A linha do Inteleon, enquanto ela existiu, ela foi meta absoluta e foi o sistema de buscas do formato do Pokémon CG competitivo. E o Inteleon era um Pokémon estágio 2, com exatamente esse efeito de buscar 2 cartas treinador. O Noctowl é um estágio 1, muito mais fácil de entrar em campo. Tudo bem que tem a condição de ter que ter um Pokémon Tera para conseguir usar a habilidade, mas também não é uma coisa de outro mundo para conseguir. E isso de buscar 2 cartas treinador é uma coisa meio que absurda, porque a gente precisa lembrar, apoiador é treinador, estádio é treinador, então assim, você vai fazer uma baita busca nesse momento. Então, Noctowl, você chega aí com essa carta, também tem a promo da coleção treinador avançado, por isso que eu falo, nunca foi tão bom, né, uma coleção treinador avançado, com essa carta aí que joga extremamente bem, extremamente bonita. E é isso, grande momento para quem é fã da Noctowl, assim como eu que sou fã do Dusclops, né, e teve um belíssimo momento ali em Fábulas Nebulosas. Esse é o grande momento aí de Coroa Estelar. Eu acho que todas essas cartas estão muito bacanas. E aí, o que você achou? Você acha que esses decks, essas cartas, chegam pra mudar muita coisa? A gente já viu aí que, né, Charizard ganhou umas melhorias, né, a gente já viu que o Terapagos chega com seu deck praticamente pronto todo, né, nessa coleção, e vários baralhos do meta acabou que ganharam algumas melhorias por aí, né, Palkia mesmo volta com uma forma, de uma forma assim bem interessante pro formato, Coroa Estelar chegou, e eu acho que chega de uma forma interessantíssima para o competitivo. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de passar na Liga Pokémon, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!